Olá pessoal, aqui de novo no ICC, para jogarmos aqui uma partida de 15 minutos, tá? Aguardando o adversário, já cliquei aqui no pool de jogadores, aguardando o emparceramento automático de partidas, tá? Vou dar uma pausa enquanto o adversário não aparece. Legal, a partida começou, a Raijian Martinica, uma francesa, defesa francesa, né? Caracterizada pelos lances E4 e C6. A variante Winauer, bispo B4. Ele agora faz o C5, eu faço A3, pedindo explicação para o bispo. Normalmente o bispo toma, peão toma, cavalo E7, dama G4, batendo aqui no peão de G7. Ok, tudo isso é teórico, é hiper conhecido, a gente está no lance 1 ainda. Legal, a ameaça dele é dama toma C3, cheque e catando a torre, por isso cavalo E2 defendendo o ponto C3. Se ele fizer dama toma E5, o peão de C3 tomaria D4 apoiado pelo cavalo. Aqui eu faço F4, porque agora sim, agora ele tem dama e cavalo olhando o ponto E5. Então F4 defendendo o ponto E5. Se peão tomar C3, dama volta, tá? Aí tem dama e cavalo olhando o ponto C3. Dama, se peão toma, agora é cavalo toma. Ideia de cavalo em B5, tá? Atacando a dama e entrando muito bem aqui na casa D6. Por isso que ele fez esse lance A6. Aqui o correto é torre B1. Daqui a pouco a gente mostra o porquê desse lance. Se não acontecer, seria um erro fatal ele fazer o grande roque aqui agora. Por isso que ele não fez. Na análise, a gente mostra o porquê de torre B1. Aqui, se não me engano, é H4, com ideias aí de torre. Porque, olha só, ele está com torre e dama pressionando aqui o ponto C3. Se esse cavalo não tivesse aqui torre e dama, estariam olhando o ponto C3. Então, H4 permite torre H3, tá? E torre H3, juntamente com a dama, defende bem C3. Não posso tirar agora o bispo porque torre toma G2. Fazer... tá. Se esse cavalo já estivesse aqui, se ao invés de torre C8 ele tivesse feito cavalo F5, aí sim eu teria o lance G4. Porque se torre toma, bispo H3 atacando a torre, olhando o cavalo. Acredito que aqui é H4, sim, com ideias aí de expandir muito rapidamente esse peão, pelo menos até a casa H6. Se ele fizer um cavalo A5 agora, torre H3, como eu disse, defendendo o ponto C3. Se ele fizer um cavalo F5 está entrando aqui na casa G3 apoiado pela torre. Mais um motivo para fazer torre H3. Torre H3 seguido então, daqui a pouco do avanço do peão de H. H4, H5, H6. Aguardando a resposta dele aí. Vendo se tem mais alguma outra ideia concreta aí nessa posição. Se ele fizer D4 nessa posição, não me parece que seja tão bom, porque o cavalo já está chegando na casa E4 e, de novo, como eu disse, na casa D6. Imagina que espetáculo esse cavalo branco se ele estivesse aqui na casa D6. Torre H3, defendendo o ponto C3. Tudo isso é teórico, tudo isso é hiper conhecido. Pessoal que é especialista em francesa, tanto de brancas como de negras, isso aí ainda é lance 1 ainda. O pessoal deve conhecer isso aí de cor e salteado até pelo menos mais uns 3, 4, 5 lances à frente. A minha teoria vai mais ou menos até aqui. Tá, cavalo C4, super normal. Eu já vi análises com torre B4, não sei se nessa posição. Aqui é H5. Como eu também, aliás, eu já apontei. A minha teoria está terminando por aqui. Eu estou tentando aqui, ou puxar pela memória os outros lances que as brancas e as negras têm, ou tentar entender melhor essa posição. Imagina que ótimo se eu pudesse fazer um G4, hein? G4 com a ideia de G5.
Aí tem dois peões muito bons aqui, bem adiantados. B5, B5, B5. Não tem A4, peão toma simplesmente apoiado pelo bispo. Aqui é o seguinte, eu vou continuar com o meu plano de expansão. H6. Acredito que esse peão já para por aqui, tá? Ou pode talvez até H7, porque dama e torre olhando esse peão. Legal, legal. A ideia está surgindo. Se peão H7, torre, claro, vem para H8 para não deixar o peão promover. Aí a torre abandona a coluna G. A torre abandonando a coluna G, aí sim aparece o lance G4. G2, G4. Tira a casa F5 do cavalo e pode no futuro preparar G4, G5 e explodir, avançar e ir para frente. Tipo G5, G6, se peão toma G6, dama toma G6, cheque e apoiando mais ainda apoiando, enfim, esse peão passado. Você vê que ele espontaneamente, sem esperar que eu fizesse H7, ele tirou, eu vou fazer G4 então. Ele tirou a torre da coluna G. Normalmente, das análises que eu já vi, é H7, aí sim que tira a torre da coluna. Cavalo G6. Pressionando aqui o ponto F4. Não tenho peão avança, porque esse peão está caindo. Já vi linhas em que ele sacrifica um cavalo nesse ponto. Não nessa posição exatamente, mas em posições parecidas. Por exemplo, cavalo toma, peão toma, dama cheque. Mas ele teria que estar com pelo menos mais uma torre aí para poder dar alguma pressão. Meu rei está muito desprotegido, mas por enquanto a posição está boa, já que esses peões aqui impedem a chegada das peças dele no centro, no tabuleiro. Um plano aqui, cavalo E2, cavalo D4. Cavalo de C3 vem para E2, depois vem para E4. Como eu disse no começo da partida, ainda não entendi bem porque em algumas posições faz torre B4. Não sei se agora. Eu vou para o mais simples aqui, porque olha só, se eu fizer G5, não estou conseguindo nada com esse G5. O cavalo está bloqueando. Como eu disse, avançar esse peão de F não me traz nada. Aliás, me traz prejuízo, porque fica solto esse peão de E5. A peça minha que está menos bem colocada é o cavalo. Aliás, que tem uma casa ótima para ir, a casa D4. Cavalo de C3 para E2 com cavalo E4. Eu percebo aqui que as brancas estão bem nessa posição, mas eu não conheço o plano concreto aqui para romper essa posição. O material, eu estou com um peão de vantagem, aquele peãozinho envenenado que na Winnower, que as negras cedem, mas eu não conheço aqui o plano concreto para romper essa estrutura. Eu sei que a torre está passivizada, eu sei que o rei dele também está centralizado, eu sei que esse peão está muito bem colocado, esse peão está muito bem colocado, o peão de H e o peão de G estão muito bem colocados. Esse bispo ainda não, por enquanto ele está atuando a partir da casa F1. Para onde é que esse bispo está atuando a partir da casa C1, olhando essas casas negras aí, defendendo o peão de A3. É bem possível que essa posição ainda seja teórica, tá? Seja uma posição já conhecida da teoria. E é incrível que os jogadores de Winnower ainda entrem nessa posição. E pode acreditar, essa posição acontece com muita frequência. Sempre que tem aquele bispo B4, lá no lance... Aqui no lance 3, sempre que tem esse bispo B4, E5, C5, A3, tudo isso aqui super trilhado, super conhecido. Esse H4 aqui já começa a H4,
torre entra, olhando lá C3. Tá, ele fez o lance rei A7. O melhor que eu tenho aqui, cavalo D4. O melhor que eu acho que eu tenho é cavalo D4. Olhando também o ponto F5. Mas aqui E5, como eu disse, está fraco. Cavalo F3, cavalo G5, G5, bispo E2, bispo G2, A4, olha só, uma ideia que aparece aqui, bispo a D2 com a ideia de bispo B4, e esse meu bispo, embora eu vou fazer bispo D2, com a ideia de bispo B4, olhando essas casas negras aqui, essa grande diagonal negra aqui. Dama toma, e o cavalo, um dos motivos para ter feito bispo D2 é que o cavalo estava muito bem colocado na posição, e ao ponto que meu bispo não tinha se desenvolvido. Bispo D2, ideia de bispo B4, agora ele trocou o cavalo bem colocado por um bispo que ainda estava tentando se justificar. Está pressionando aqui, o cavalo e dama defendem o ponto C2. Torre e dama pressionando. Torre de B em B3, com ideia de torre B3 trocando um par de peças. O meu objetivo nessa posição é trocar o maior número de peças possível. Por quê? Estou com material de vantagem, estou com peão de vantagem, estou com um peão muito bem colocado aqui em H6. Quanto mais eu trocar a peça, mais simples fica a posição, mais sobressai a vantagem material que eu tenho. Chamada teoria da simplificação de Capablanca. Ideia aí, uma torre, provavelmente essa torre entrando em C3. Se dama sai, torre toma. E aí eu tenho que pensar nesse peãozinho aqui, porque essa torre, por enquanto, está defendendo esse peãozinho aqui de H6. Ideias aí de G5, talvez no futuro, ele não consegue explorar. Se eu fizer um G5, eu solto a casa F5, mas não tem uma peça que imediatamente chegue a essa casa. Se rei sair, cavalo for para E7, cavalo F5, cavalo toma. Simples assim. E estou simplificando, continuo simplificando material. Eu, sinceramente, eu não jogo a defesa francesa de negras. Eu não jogo a defesa francesa. Se alguém fizer E4 e eu de negras, eu jamais faria E6. Mas se um dia eu jogar a defesa francesa, eu tenho muita suspeita dessa variante Winauer. Eu acho que as brancas, jogando direitinho, conseguem uma vantagem boa logo antes do lance 25, já conseguem uma vantagem bem boa. Então, o meu plano, como eu falei, é torre na coluna C, trocar peça. Olha como é que esse bispo está mal na posição. Só tem peão em casa branca. Todos os peões dele estão em casas brancas. Esse bispo aqui, na verdade, é um peão. Ele funciona tanto quanto um peão. Faz nada de especial nessa posição em que está. Torre de B em C3, seguindo com o plano. A dama vai sair, torre toma. Deve tomar de dama ou de bispo, acho que tanto faz.
A minha dama, eu queria muito fazer um dama C3, mas a minha dama está olhando o ponto F4, que está atacado pelo cavalo. Mas, continuando com a ideia, continuando com o plano, bispo D3, ideia bispo toma, tá? Ideia bispo toma. Para onde que ele vai com esse cavalo? Para E7, não vejo. Bispo toma G6. Até porque a dama dele atacou meu cavalo. Não, está defendido. O ponto A3, a torre está olhando esse ponto. Ideias aqui. Agora já aparece, vou fazer esse lance dama B4. Eu forço a troca de mais material. Peão toma, dama toma, peão toma. Um plano aqui, talvez, estabilizar, fazer G5 para estabilizar essa posição e entrar com a torre. Torre C... Não, a torre está atacada. Eu vou fazer G5, estabilizo essa posição e entro com a torre na única coluna aberta dessa posição. Se ele fizer um... Meu amigo, aí não vai dar, né? Aí não vai ser possível. Aí você vai ficar mal bem rapidinho. Eu acho que as brancas aqui, nem se fizerem muita força, conseguem perder essa posição. Estou com um peão de vantagem. Esse peão não consegue chegar a C4, que está muito bem controlado essa casa. O que é isso? Tá. A ideia dele foi sacrificar um peão, porque agora cavalo toma e bispo entra em B7. Ele ativa o bispo, mas repara que meus peões estão todos em casas negras. Que lancezinho. A ideia é boa, mas não funciona nesse tipo de posição, não. Aqui eu vou trafegar com meu rei, de preferência em casas negras. A ideia é de chegar com o rei na casa C5 e depois D6. Rei E3, o cavalo está olhando o ponto E6. Amigo, aí ficou difícil. Aí não dá, né? 3 peões de vantagem. Ameaçando ganhar mais um? Ameaçando ganhar mais um, porque agora também estou ameaçando disparar esse peão. E aí acabou. No máximo ele vai ter um bispo C6 aqui para tomar a minha dama aqui. Ok, ele abandonou a partida, eu vou analisar e daqui a pouco eu retorno. Legal, meus caros, trazendo aqui então as conclusões da análise. E4, E6, E4, E6, defesa francesa. D4, D5, cavalo C3, bispo B4, a variante Winauer, E5, C5, A3. Opa. A3, bispo toma, peão toma, cavalo E7. Agora a ideia é dama G4 para tomar em G7. Dama G4, dama C7, dama toma. Isso aqui é teórico e esse sacrifício que as negras fazem é conhecido. Torre G8, dama toma H7, C toma D4, cavalo E2. A ideia é dama toma a C3, atacando o rei e ganhando a torre. Por isso cavalo E2 defendendo o ponto C3. Cavalo B em C6, agora F4 defendendo esse peãozinho. Bispo D7. Só voltando aqui um pouquinho, desculpa. Cavalo E2. Se agora dama toma a E5, faria o peão de C3 toma D4, tá? Apoiado pelo cavalo, atacando a dona dama. Cavalo de B em C6, F4, bispo D7, dama D3. A dama volta para D3 para estabilizar essa posição no centro do tabuleiro. Cavalo B em C3. Repara que se essa dama não tivesse aqui agora, provavelmente ele já teria um cavalo que toma E5. Sacrifica o cavalo, porque a dama atacaria esse ponto C3. Por isso que dama de H7 voltou para D3. A ameaça agora, conforme mostra a seta vermelha, é cavalo D5 atacando a dama, indo para a extraordinária casa D6, atacando o rei, atacando toda a ala, todo o campo aí, de operação das negras. A6, por isso. A6, torre B1. Adoro esse torre B1, porque se agora ele fizer roque, deixa eu ver se a janelinha está aparecendo legal aqui. Se ele fizer o péssimo roque agora, tem o espetacular dama toma A6. Fantástico, hein?
Dama toma 6. Uma vantagem excelente para as brancas nessa posição. Ainda não é uma vantagem ganhadora, mas é uma excelente vantagem. Por isso que ao invés de fazer o roque, ele faz torre C8, é o correto. H4, esse peãozinho vai incomodar muito essa torre, vai prender a torre na coluna H para ficar sempre de olho nesse peão. Excelente lance. Aqui ele tem cavalo F5, é teórico, torre H3. Ou ele tem também cavalo A5, tá? De novo, torre H3, com mais razão ainda. Torre H3 para defender o ponto C3. Torre H3, cavalo C4, H5. Avisando aí que vai incomodar. B5, normal, teórico, H6. Aqui ele se precipitou e fez torre H8. Poderia ter feito um outro lance aí, esperando que eu fizesse H7 para fazer torre H8. Ele já fez direto, soltou, aliviou, enfraqueceu a pressão na coluna G, por isso G4. A máquina fala que H2 também seria ainda melhor, com dama C5, H7, cavalo G6 e cavalo D4. A máquina fala que esse lance seria um pouco melhor. Porém, G4 está humano, está lógico, está correto, está sensato. É um lance de bom senso. Cavalo G6. Agora o plano aí, cavalo E2, cavalo D4, melhorando, melhor dizendo, a posição desse cavalo. Cavalo E2, rei E7. A ideia dele é comunicar as torres, trazer essa torre para a coluna G, pressionar o ponto G4. Cavalo D4, bem melhor a posição do cavalo. Torre de C em G8, bispo D2. O plano é, essa peça está parada no jogo, ainda não está fazendo nada. Bispo D2, bispo B4, olhando aqui controlando essas casas negras da ala da região do exército negro. Repara que ele não tem bispo de casas negras, então esse bispo atuaria muito bem aqui, poderia no futuro até chegar na casa D6, tá? Controlando muitas casas negras aí. Ele tomou, a dama toma, a minha dama agora está presa aqui olhando o ponto F4, torre de C, torre C8, tá? E aí agora, torre de B em B3, com a ideia de entrar na coluna e trocar peça. Bem simples agora. Por que trocar peça? Repito, eu tenho vantagem de um peão. Então eu quero simplificar a posição para sobressair minha vantagem. Torre toma, dama toma. Agora, conforme já disse, cavalo pressionando, então bispo D3 para matar o cavalo. A máquina fala que H7 seria ainda melhor, porém bispo D3 está razoável. Dama C5, bispo toma, F toma, dama B4. Consigo forçar a troca de peça pesada aí do jogo. Rei G8 e agora G5 para defender o ponto H6 e liberar a minha torre. Rei H7, torre C3, torre C8, troca. E olha só como é que esse bispo está sem trânsito. Os peões fixados, tá? Eles não conseguem mais se mover. Esse aqui só se move se sacrificar. Fixados em casas brancas não dão trânsito para o bispo, é chamado bispo mau. Cavalo C6, D4. A ideia que eu pensei dele foi fazer um bispo B7 no futuro e conseguir se movimentar. Cavalo toma, mas aí o bispo não pode fazer bispo B7, porque esse ponto está atacado. Rei D2, bispo C8, e aí o resto não teve muito mistério não. É 6 agora, disparando, vai promover com facilidade. E o rei não pega esse peão. Por quê? Olha que regrinha prática. Faz de conta que esse peão passado é um bispo. Move-se na diagonal. Aí, o rei tá no quadrado? Não está. O rei está fora desse quadrado. Tá vendo? O rei estando fora desse quadrado, ele não consegue chegar a tempo. Até porque ele teria que fazer rei E6, ele tem que fazer rei G8. Nesse caso aqui, não, tá, deixa eu só corrigir a minha informação. O quadrado é esse aqui, o rei entra no quadrado no próximo lance, mas de qualquer forma a casa de promoção está defendida pelo cavalo, tá? Fiz de conta que o meu peão era um bispo, tracei a diagonal e aí fiz o quadrado. O rei entra no quadrado com rei G8, ok, corrigindo a informação. Porém agora é 7 e mesmo que rei F7, o peão promove apoiado pelo cavalo. A vantagem mais do que decisiva, né? Legal, pessoal, valeu.